Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje eu tô fazendo live de um lugar diferente, de um lugar muito especial. E nesse lugar eu vivi por muito tempo da minha vida. E a conexão que eu tenho com esse lugar ainda é muito importante. Então eu quero te falar um pouquinho sobre conexões e como, quando a gente reconhece, quando a gente integra na nossa vida, quando a gente resolve se render, sistemicamente a gente recebe um aval. Bem isso. Um aval sobre viver bem, um aval sobre prosperidade, um aval sobre seguir a vida adiante. Hoje o vento aqui tá forte. Deixa eu colocar um peso aqui. Enquanto a gente vai tomando um chimarrão, eu quero que você me diga, o som tá legal? Tá dando pra me ouvir bem, Andressa? Tá conseguindo me ouvir bem? Maria, tá tudo bem com o som? Ana, seja bem-vinda. Me conta, vocês estão me ouvindo bem? Porque aqui é um lugar aberto, muito amplo e tem bastante vento. Então tá ok? Você tá me ouvindo? Coloca aqui no comentário para eu saber se o meu áudio tá legal. Vocês estão me ouvindo bem? Enfim, se não estiverem me ouvindo, me avisem. Mas é sobre isso. Muitas vezes as pessoas sentem que elas estão num lugar, vivendo num lugar, e que aquele lugar não faz parte da vida dela. E essa incomodação da alma faz e leva a pessoa a uma insatisfação diária. Então você já esteve morando numa casa em que você fala, gente, essa casa aqui me traz tristeza, eu não tenho vontade de voltar para casa, eu não tenho vontade de estar nesse lugar, eu olho para fora e tudo que eu vejo é um ambiente feio, eu olho para frente e o que eu vejo é algo que me incomoda, eu olho para o lado e eu só vejo situações que me deixam desanimadas. E as pessoas não conseguem perceber, olhando de dentro desse problema, que às vezes não é o ambiente, unicamente, exclusivamente. Às vezes é aqui dentro. É algo dentro dela que está tão fechado, está tão triste, está tão emaranhado, que ela não consegue olhar para as coisas belas que existem, olhar para o lugar que ela mora, olhar para as condições que ela tem e se satisfazer com isso. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a percepção que nós temos, eu tenho nos meus atendimentos, e que nós terapeutas temos quando nós atendemos uma pessoa, é que existe um sofrimento coletivo, existe uma dor coletiva. E a gente chama isso de inconsciente coletivo. E o inconsciente coletivo é algo que reverbera não só em mim, mas em várias mulheres que também sofrem e têm a mesma dor. Mas como que você vai identificar tudo isso, Liz? Como que eu sei se é algo do meu inconsciente coletivo? Como eu sei se é algo daqui de dentro? Porque realmente eu moro num barraco, mas às vezes não é o barraco que te deixa triste, é aqui dentro. Assim como existem pessoas que moram em mansões e não estão felizes, porque o que está acontecendo de difícil na vida dessa pessoa é essa morada. E quando a gente fala de morada, hoje eu tive uma grata surpresa. Vocês sabem, eu acredito que na cidade de vocês isso também deve acontecer, existem alguns movimentos religiosos que vão fazendo visitas nas residências, né? Então existem pastorais, existem outras denominações, e hoje eu recebi uma delas e essas pessoas me trouxeram uma palavra que era do livro de Isaías, o livro de Isaías 17, 18, eu acho que era isso, depois eu coloco aqui para você conhecer isso. E nesse livro de Isaías, a passagem falava sobre a morada, como existe uma promessa de Deus para nós aqui na Terra,
falando sobre a nossa morada. Que a partir do momento em que nós nos conectarmos verdadeiramente com isso, nós vamos entender que nós podemos acessar a morada de Deus, as bênçãos de Deus aqui na Terra. Porque eu vi, e eu já ouvi de algumas pessoas, um desejo de felicidade exclusivamente no céu. E eu já vou entrar na questão sistêmica de por que existe essa situação. Mas um desejo dizendo que eu tenho certeza que só quando eu morrer, só quando eu ver a face de Deus, eu vou realmente me conectar e ter felicidade extrema, profunda, um contentamento no coração. E saiba que não é isso. Não precisa ser assim. Quando a gente fala de conexão com Deus e dos planos de Deus aqui na Terra, esse pedacinho, esses 2 versículos do livro de Isaías, capítulo 32, 17 e 18, eles falam exatamente sobre isso. Sobre o quanto Deus promove e deixou uma herança de felicidade pra gente. E se a gente olhar para o Pai Nosso, olha só, eu quero que você, depois dessa live, mentalmente, reze o Pai Nosso. Eu não vou rezar aqui com você, mas eu quero que você saia dessa live e reze o Pai Nosso. E bem no começo do Pai Nosso, existe assim na terra como no céu. E vários trechos do Pai Nosso, que é uma promessa divina, inclusive, que é uma oração universal, também trazem pra gente a verdade sobre o quanto nós podemos viver a felicidade, as bênçãos de Deus, o reino de Deus aqui na Terra. E o que tem a ver isso com neuroconstelação? O que tem a ver as promessas divinas com neuroconstelação? Se você olhar para as dinâmicas da tua família, você vai perceber que muitas pessoas da tua família também passaram por dificuldade. Também contam as histórias de que moravam em lugares que não eram felizes. E aí, se você olha para a herança da família, muitos eram bem abastados financeiramente, tinham condições, eram prósperos, mas eram infelizes. E aí hoje você olha para tudo que você tem, e por mais que você tenha condições financeiras ou não, talvez você também sente uma infelicidade. E aí você denomina tudo isso como, eu não sou feliz porque na verdade eu queria estar morando em tal cidade, eu não sou feliz porque na verdade eu mereço muito mais. Essa inquietude, ela é positiva, não tem problema você ter uma dose de ganância, porque a ganância você tem que olhar de 2 lugares. Ganância não é de tudo ruim. Quando que a ganância é ruim? Quando você quer o que é do outro, ou quando você deseja que o outro não tenha, para que ele se iguale a você. Mas quando você olha para o outro e você percebe que ele tem condições, e você fica feliz com o que ele tem, e você olha para ele e fala assim, caramba, se ele teve eu também posso, se ele teve eu vou conversar com ele para saber qual foi a estratégia, qual foi o plano, como que ele acessou tudo isso, é possível que você mude o jogo. Isso é o que a gente chama de mentalidade de abundância, do tal do mindfulness. Mas sistemicamente, algumas pessoas, por mais que elas desejam acessar esse mindfulness, por mais que elas desejam prosperar, por mais que elas se esforçam, a herança familiar é de muita dor, é de muito sacrifício, são de muitos desafios. E quando eles olham, vamos lá, aqui com o Eduardo Pinas. O que foi, Eduardo? Me fala mais. Pinas o que, Eduardo? Me conta. Tá tudo. Eduardo falou Pinas. O que é Pinas, Eduardo? Fala pra mim. E quando a gente olha pro sistema da família, muitas vezes nós identificamos padrões de repetição. E as pessoas começam, percebem que na verdade estão repetindo o mesmo destino. E ontem à noite nós tivemos uma aula e um workshop maravilhoso sobre neuroconstelação. Esse workshop falava sobre quais são as atitudes e o que eu preciso identificar para eu me tornar uma nova mulher ou um novo homem. Porque é bem desse lugar em que eu não tenho permissão de ser feliz,
em que eu não tenho acesso à felicidade. E por mais que eu me esforce e eu tente ser feliz, eu não tenho direito de ser feliz, porque me é negado a permissão de ser feliz. Então nós fizemos vários movimentos para identificar essas lealdades invisíveis, e a partir do que foi visto, eu faço um movimento de constelação para que eu tenha liberação do meu sistema, para que eu possa realmente escrever a minha história. Olha que coisa mais linda. E aí no workshop ontem eu vi várias coisas assim, vários emaranhamentos em relação à liberdade dos pais, em relação ao meu lugar na família, em relação ao que eu desejo e como eu reconheço o meu estado atual para adquirir, para ter força para executar meus movimentos. E quando a gente fala de lealdade familiar, é importante você olhar para isso. Porque por mais que algumas pessoas desejam encontrar a felicidade e tem todos os artefatos, casa, condições financeiras, segurança, sabe? Isso está ligado ao teu cérebro reptiliano. Então, por mais que você tenha todas essas possibilidades, você ainda sente esse vazio. E esse vazio é o que te prende. Essa coisa que está aqui dentro, que te angustia, é o que te prende. Então, olha para esse movimento. Olha para além do horizonte. Olha o que realmente está te prendendo. E como que eu olho isso? O que eu preciso fazer? O que eu preciso acessar para reconhecer esse lugar que você fala que é possível acessar a felicidade? Como eu disse, Deus Todo-Poderoso, Ele planejou inúmeras coisas para você. E uma das coisas que é possível é acessar pessoas, é acessar situações, é acessar técnicas, é acessar possibilidades. E a neuroconstelação é isso. Ela é uma possibilidade de você se reconectar com a alma e ter essa liberação. E quando a gente faz uma neuroconstelação, o movimento de liberação do sistema é muito intenso. Mas ele não é só no sentir. Existe uma atitude programada de execução e de mudança de comportamento. Então é só através disso que é possível realmente você acessar esse lugar vazio e a partir disso preencher esse lugar. Mas como que eu preencho esse vazio? Então tá, eu faço uma neuroconstelação, eu olho qual é a dinâmica do meu sistema, o que está prendendo, o que está me aprisionando, por que eu não sou feliz morando em tal lugar, por que eu não sou feliz tendo esse emprego, por que eu não sou feliz tendo essa condição financeira, por que eu não sou feliz apesar de ter saúde, apesar de ter dinheiro, apesar de ter meus filhos, apesar de ter meu marido, por que eu não sou feliz? Essas indignações que fazem com que a gente se mova, elas são fundamentais. Então eu faço a neuroconstelação e aí eu reconheço. E a tomada de consciência é o primeiro passo, gente, é o primeiro passo. É como se, ao invés de você ver o mundo por uma frestinha, porque é isso que acontece quando a gente não sabe qual é a dinâmica que nos governa, a gente para de ver assim e começa a ver assim, com foco, com consistência, com determinação e com decisão. Então a neuroconstelação consegue fazer isso por você. E eu percebo que quanto mais pessoas se colocam à disposição, se colocam para olhar para o seu sistema, o movimento impacta em várias outras pessoas no sistema. Como assim, Liz? Como impacta nas outras pessoas? A gente consegue, juntos e por decisão, literalmente transformar essa promessa de Deus em verdade. Olha só o que eu estou dizendo para você. A gente consegue transformar e fazer e reconhecer o que Deus prepara pra gente. Por que a gente consegue reconhecer? Porque a partir do momento que uma pessoa do sistema se levanta para honrar, para liberar, para pedir permissão, as outras pessoas, as que virão depois, são afetadas diretamente por essa bênção. Olha que coisa mais linda. São afetadas diretamente por essa bênção. Tanto é que
existe uma possibilidade diferenciada na neuroconstelação em que nós podemos sim atender as pessoas do sistema. Como assim atender as pessoas do sistema? Quando eu analiso uma situação que te prende, que te impossibilita de viver o que você merece, normalmente a questão talvez não esteja só ligada em você. E se você não resolver, saiba que você está privando os teus descendentes de acessar essa felicidade. Você está privando os teus descendentes de viver essa abundância. Então, o que significa isso? Quando uma mãe faz um movimento de liberação, quando uma mãe olha para uma situação que aprisiona o sistema, os filhos dessa mulher também serão beneficiados. Quando um pai olha para uma questão do sistema, os filhos desse pai também serão liberados. E os benefícios atingidos serão inúmeros. Por quê? Porque não é só sobre aquele sistema. A gente está falando sobre uma cura do inconsciente coletivo. E eu não estou inventando tudo isso, gente. A gente está falando de psicodrama, a gente está falando de genealogia, a gente está falando aqui de epigenética, a gente está falando de filosofia, a gente está falando de neurociência. Então, quando a gente traz esse tipo de situação, você pode falar assim, tá, mas olha só, como que eu resolvo? Você resolve com atitude. Então, olhar e falar tudo isso, eu não sei porque eu tô falando tudo isso, mas eu tô falando porque eu sou muito grata por esse lugar aqui. Eu morei aqui por 6 anos da minha vida e foi muito importante, fez parte da minha história, mas é um lugar que pra mim, por mais perfeito que seja, algumas pessoas chegam aqui e falam assim, nossa, você morava no paraíso. Sim, aqui parece um paraíso. Eu vou mostrar pra vocês depois, eu vou fazer um tourzinho com você aqui, se você estiver comigo. Por mais que isso aqui pareça um paraíso, era um lugar onde, pra mim, não era um paraíso. Pra mim, não tinha o que eu buscava. Pra mim, faltava alguma coisa. Liz, mas é a natureza, eu tô ouvindo os pássaros, eu tô tendo vento no cabelo, eu tenho o frescor da mata. Aqui tem um mato do lado, gente, tem 10 alqueires de mato. Você imagina, tem tudo que é tipo de bicho, é uma atração turística esse lugar. Mas não era pra mim. Não era pra mim. E como eu era a pessoa responsável pelos meus filhos, junto com meu marido, eu me propus a mudar. Liz, mas melhorou 100%? Não. No lugar onde eu fui, também eu senti os desafios. Mas só depois que eu estava no lugar que eu acreditava que era melhor para mim, é que eu tive coragem, é que eu tive força para olhar para essas questões que me faltavam aqui dentro. Porque não era sobre o lugar, não era sobre as pessoas, era sobre mim. Essa insatisfação não estava relacionada à casa, não estava relacionada ao dinheiro, não estava relacionada à cidade, não estava relacionada aos vizinhos, estava relacionada a quem eu era. Como eu me identificava, a minha autoconfiança, a minha autoestima, o meu posicionamento. Tudo isso impactava diretamente em me sentir satisfeita com a vida que eu tinha ou insatisfeita. E no movimento de constelação, eu pude acessar essa indignação. Eu pude acessar o que me faltava. E só depois de reconhecer a falta e a lealdade sistêmica que eu estava vivendo, é que eu tive a liberação para realmente me sentir satisfeita com aquilo que eu havia recebido. E depois disso, eu fui percebendo o que eu te falei lá do livro de Isaías, do capítulo 32. Eu fui acessando o reconhecimento do ambiente, das pessoas, do propósito, do trabalho, da família. E foi dando um sentido tão importante para mim, tão verdadeiro, que eu entendi, que eu falava assim, gente, é isso. Essa é a proposta de Deus para mim aqui na Terra. Essa é a vida.
Liz, mas quer dizer que você está satisfeita com a vida que você tem? Gente, a insatisfação é o que nos move. Quer dizer que eu reconheço que o que eu tenho é bom o suficiente, mas eu também reconheço que se eu fizer diferente, quanto mais eu fizer, mais pessoas eu posso ajudar. Quanto mais eu me propor, mais pessoas eu posso alcançar. Por quê? Por que eu estaria fazendo uma live num sábado e lá na área gourmet, gente, tá acontecendo a maior festa lá. Tem umas 15 pessoas lá dentro. E eles estão lá festando e daqui a pouco eu vou lá. Mas eu saí daquele ambiente e vim pra cá, pra falar com você, para que essa mensagem, que não é minha, uma mensagem do Espírito Santo, uma mensagem que chegou até mim para eu passar para você, porque quando eu ouvi hoje de manhã nessa leitura, eu falei, gente, é isso. Eu preciso falar para mais pessoas que é possível que elas reconheçam as dádivas e as bênçãos de Deus na vida delas. Mas nem sempre se trata só de, ok, eu aceito. Não é só sobre o inconsciente. O inconsciente nos governa. Ontem no workshop, de novo, eu quero lembrar, estou lembrando aqui de uma passagem bem importante. Por quê? Porque se a gente não reconhece quais são as dinâmicas inconscientes que existem na nossa vida, quais são as lealdades sistêmicas que existem na nossa vida, a gente vai acreditar que tudo isso é obra do destino. Aí eu digo, ok, eu não fui lá, fui pegar a rodovia e eu me atrasei e furou meu pneu. Eles falam assim, ai, como é que é? Livramento. Ai, é livramento. Ai, eu mudei de cidade, é livramento. Ai, eu ganhei a eleição. Não, eu perdi a eleição, é livramento. É importante as pessoas acreditarem que Deus está cuidando delas. Só que é mais importante as pessoas olharem e não atribuírem tudo à vontade de Deus. Deus é soberano, ok, mas Ele coloca pessoas no caminho da gente. Ele coloca a ciência no caminho da gente. Ele coloca oportunidade, Ele coloca terapias, Ele coloca conhecimento. E aí quando eu falo, meu Deus, algo em mim não está de acordo, eu sinto um vazio aqui no peito, algo que não está certo e eu, gente, mas não quero olhar, eu vou colocar para debaixo do tapete. Aí Deus fala assim, oh meu filho, que absurdo, oh criança teimosa, oh mulher teimosa, oh homem teimoso. E Deus tem paciência, Ele tem paciência. Se você quiser a vida inteira ficar batendo e sabe, patinando, batendo e voltando, igual aqueles carrinhos de bate-bate que tem nas exposições, nos parques de diversão, bate e volta e roda, 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 bate e volta e roda, 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 bate e volta, tá tudo bem. Deus tem paciência com seus filhos. Deus sabe o que é bom pra ti, só que Ele tem paciência. E é por esse motivo e por essa verdade que eu saí de lá e vim aqui conversar com você. Porque esse lugar, essa nova mulher que eu me tornei, só foi possível quando eu decidi fazer diferente. E eu decidi olhar para as minhas dores, e eu decidi olhar para as minhas questões. Eu decidi respeitar as dificuldades do meu sistema e deixar com eles o que é deles. Então hoje, se eu vejo uma dinâmica, e eu não sou cega, você não é cego. Se você vê uma dinâmica acontecendo ali na frente, aquela pessoa que vive teimando, você olha para ele e fala assim, eu respeito seu destino, eu respeito a sua decisão e eu me reservo a mim. E o que é eu me reservo a mim? É dizer, eu deixo com você o que é seu e eu pego só o que me pertence. E quando eu pego só o que me pertence, eu dou honra àquela pessoa. Eu honro ela. Eu não olho ela como fraca, eu não olho ela como incapaz. Eu deixo ela viver a vida que ela escolheu. Liz, mas é muito complicado. A minha família, os irmãos, sabe, as pessoas, a minha sogra me enlouquece, meu sogro me enlouquece, minha cunhada me enlouquece. O que tem em você que atrai esse tipo de situação de emaranhamento? O que tem em você que faz com que esse tipo de dinâmica se apresente? O que tem em você
que faz com que você atraia pessoas para que todo momento você seja provocado. Então, muita atenção com a palavra, com a terceirização da responsabilidade. Dizer que tudo é livramento, ok, é uma boa estratégia para você se convencer que Deus está cuidando de você, sim, Ele está, mas também é uma boa estratégia de terceirizar a responsabilidade. Então, assume isso. Assume que você precisa olhar para as tuas questões que fazem com que você atraia determinadas situações. Porque como disse naquela leitura, naquele versículo, Deus tem planos para você e Deus sabe que você não precisa ir ao céu para viver a paz, para viver a segurança, para viver a liberdade, para viver o amor, para viver a prosperidade lá no céu. Ele sabe que é possível viver aqui na terra. E vai chegar o momento em que você vai acessar isso. Liz, mas eu sinto que não é para mim. Eu sinto que não é para mim porque minha vida é dificuldade, porque minha vida é uma loucura, porque toda vez eu tô lá ansiosa, prevendo um problema futuro e isso me martiriza. O que está acontecendo? Mais uma vez eu te pergunto. Por que você está sofrendo? Então quer dizer que Deus quer que você sofra? Não, Liz, mas é que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Quanto mais eu dobro meu joelho, mais dificuldade me vem. Eu já disse outras vezes, ter fé, acreditar é importante, mas é importante você lembrar, você verificar, você tomar consciência do que está te fazendo atrair esse tipo de dinâmica. É uma dinâmica do teu sistema? É uma dinâmica de um antepassado seu? É uma dinâmica, sabe, um emaranhado sistêmico? Até onde isso vai? Quantas gerações mais vão passar por essa dificuldade porque você decidiu não olhar para isso e dizer que tá tudo bem e dizer que é assim mesmo? Fazer o quê? Minha mãe foi sofrida, minha tia é sofrida, a gente sempre teve dificuldade para acessar as coisas, sempre foi difícil pra gente, sabe? Por muito tempo eu ouvia do meu marido, ele falava uma frase assim, toda vez que eu propunha alguma coisa pra ele, deixa eu tomar água aqui, que eu fazia um convite pra gente ir a algum lugar, pra gente fazer um passeio, todas as vezes ele falava assim, Elise, você tem que entender que pra mim as coisas acontecem mais tarde, eu demoro pra entender as coisas, eu demoro pra executar, pra acreditar que é possível, calma. Então a gente falava assim, olha, a gente podia fazer uma viagem em família. Dele, esse ano não dá. E às vezes não era por questões financeiras, por falta de poder se organizar, era porque mentalmente ele estava assim, numa lealdade sistêmica do não poder, do não ter a permissão para fazer. E além da lealdade sistêmica aqui, esse ambiente está vindo aqui para mim, essas lembranças, né? Porque isso a gente viveu principalmente no começo do casamento, existia também as crenças. E de onde essas crenças vêm, Liz? Essas crenças não são culturais? São culturais também. Mas as crenças, além de culturais, elas vão sendo passadas de geração em geração. Por quê? Se eu não tenho permissão para ser feliz, para viajar, para curtir, para ter liberdade, o sistema todo só vai repetindo e criando a cultura. Aí eu digo assim, não, para minha família a gente não tem como, a gente não pode tirar férias em dezembro. Mas tem a ver com a profissão dele, tem a ver com um monte de coisas, mas também tem a ver com planejamento, tem a ver com organização e tem a ver com permissão. Se eu não tenho permissão, eu não acho como fazer. Se eu não tenho permissão, eu não acho saída para nada. E aí eu sento, né? Diz minha mãe, eu sento em cima do rabo, né? Minha mãe usava essa expressão. Você tá sentando em cima do rabo, você não tá vendo. Então eu sento em cima do rabo e falo o quê? Pra mim não dá. Pra mim nunca é possível. E a frase que ele usava é, Liz, você sabe que pra mim as coisas acontecem mais tarde. Então o que era mais tarde? Era a não permissão. E eu como esposa, eu fazia o quê? Eu sabia que eu não podia planejar nada. Porque se acontecesse algo que possibilitasse esse
comportamental que estava vinculado à transgressão da lealdade sistêmica dele. Liz, mas como assim? Conta mais. Calma, né, gente? Porque a constelação foi dele. A constelação foi dele. A lealdade sistêmica que ele identificou foi dele. Eu posso te contar, e ele me deu a permissão para contar algumas histórias, porque só foi possível a gente hoje estar casado há 25 anos, porque ele se propôs a olhar para essas lealdades que estavam impedindo, estavam fazendo com que nós dois conflitassem. Por quê? Porque eu não podia planejar nada, eu não podia sonhar, porque eu não podia sonhar. Porque eu sabia que todo sonho, todo plano que eu fizesse em relação ao meu casamento ia ser frustrado. Por quê? A hora que eu falasse assim, nossa, que linda essa viagem, a gente podia fazer uma viagem assim. Ele só falava assim, ai Liz, pra mim não dá. Pra mim, você sabe que as coisas acontecem mais tarde. E essa frase foi sendo repetida. E quantos casamentos eu sei que acabam se dissolvendo porque o casal não consegue sonhar junto, porque o casal não consegue planejar junto. A mulher planeja uma coisa e o marido planeja outra. A mulher sonha com uma coisa, mas o marido não tem permissão de sonhar. A mulher acredita que um dia ele vai melhorar, mas se ele não tem permissão de melhorar, é muito provável que ele não melhore. E as mulheres acabam o quê? Se cansando, desistindo ou até se anulando. Então, se a gente olhar para as nossas mães, para as nossas avós, quantas avós não sonhavam? Elas simplesmente subsistiam dentro do casamento. Elas sobreviviam dentro do casamento. E eu me lembrei de ontem, de um exercício que nós fizemos dentro do workshop, que foi muito lindo. Muito lindo. As mulheres puderam olhar para o sistema delas, e esse exercício ele é tão profundo que ele é praticamente uma constelação de liberação. Dentro de uma narrativa de progressão, porque na neuroconstelação a gente trabalha o cérebro reptiliano, o límbico e o neocórtex, então dentro dessa projeção e análise desses três cérebros, a gente integra esse conhecimento e a gente faz um movimento sistêmico de liberação. Essas mulheres se emocionaram, essas mulheres falavam, Liz, que movimento forte, Liz, que leveza, meu Deus, meu coração tá vibrando. E eu tô compartilhando isso com você porque foi exatamente isso que o meu marido sentiu. Ele fez essa constelação dele e ele falava assim, Liz do céu, como assim? Isso é verdade? Isso é desse jeito? E agora? Eu falo, calma, enfim. E aí tem as cenas dos próximos capítulos. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Que simplesmente um dia, um ano, né, a gente vinha conversando várias vezes sobre viagem, sobre planejamento, e para mim sempre isso era algo frustrante. Mas a minha filha chegou para nós e falou assim, mãe, eu não quero fazer festa de 15 anos, eu quero viajar. E a gente falou assim, como assim viajar? Festa já era uma coisa que a gente estava questionando, mas viajar, aí já veio aquele monte de crença, né? Mas viajar que data? Que época? Como que eu posso? Quem que pode? Quem não pode? Como é que faz? E aí, ele olhou e falou assim, legal. Aí quem fez a cara foi eu. Falei, quê? É, legal. Aí ele disse assim, é possível. Sabe quando o coração é preenchido de alegria? Aí eu falei, gente, quem é esse homem? Quem é esse homem que não disse, ai, pra mim as coisas acontecem mais tarde. Ai, eu preciso ver, não programa nada não, que eu não sei se vai dar certo. Não faz planos não, deixa a coisa chegar mais perto. Gente, quem de vocês aí que vive um casamento e que de repente o marido chega um mês antes e fala assim, semana que vem nós vamos viajar. O meu pai, ele falava de noite. Ele falava de noite. De noite ele falava assim, Lisete, minha mãe se chama Lisete, Lisete, amanhã nós vamos pra praia. E era aquela loucura.
Por quê? Porque até então ele também não tinha permissão. E aí eu tô trazendo essa informação para vocês verem, analisarem que sim, 70% da escolha do teu parceiro foi o que aconteceu determinada pelo teu clã. E olha só, gente, parece coisa do outro mundo, mas não é. Porque os sistemas, eles se conectam. O sistema do teu marido tem algo para ensinar pro teu sistema. E o teu sistema tem algo para ensinar pro teu marido. E a gente se atrai, e a gente se aproxima, e a gente tem que olhar para as dinâmicas da família. E foi então que eu me dei conta, eu falava, gente, mas até meu pai, meu Deus, meu marido tá igual ao meu pai, ele não quer planejar nada. Mas essa viagem, depois do movimento de constelação, foi mudando o jogo. Foi mudando de uma forma em que pela primeira vez na vida eu planejei uma viagem. E eu tô comentando isso por quê? Porque a gente não sei vocês, mas se vocês estão se conectando aqui comigo, existem coisas que vocês vão aprender comigo e eu vou aprender com vocês. A gente planejou durante um ano, a gente juntou dinheiro, a gente fez os documentos, fizemos os documentos, juntamos grana, nos preparamos, aprendemos. Eu tive tempo de fazer aulas de inglês, porque a viagem nesse caso era internacional, era um sonho da minha filha, 15 anos dela, e a gente se organizou para isso. E foi um marco divisor de águas na nossa vida. Porque a gente olhou para tudo que a gente tinha passado. Gente, eu tô falando de 24 anos de casamento. E eu tô falando de mais 4 de namoro. Então são 28 anos convivendo com a mesma pessoa e percebendo agora as dinâmicas que a gente tava assim, ó, mergulhado. E a gente tendo consciência dos planos de Deus da Terra, mas achando que tudo era impossível. Tudo dava certo pros outros, mas não dava certo pra gente. Tudo acontecia na família do outro, na vizinha, no vizinho da frente, no vizinho do fundo, mas pra nós não dava certo. E a gente falava assim, sabe que quando o ombro cai? A vida é assim mesmo. A gente não tem condições, a gente não pode, isso não é pra gente. E aquele dia, a gente falou assim, ó, puta que pariu. Gente, foi a coisa mais importante, mais linda, mais mágica que aconteceu na nossa vida. Foi uma viagem que a gente fez pra Itália. Nós ficamos 15 dias viajando. Eu digo pra vocês, a hora que nós pisamos no Vaticano, a hora que nós nos conectamos com aquela espiritualidade, quando eu entrei na Capela Sistina, e não foi a gente que fez o roteiro, foi a minha filha. Quando a gente olhou tudo aquilo, eu tinha certeza sobre os planos de Deus para nossa vida. Eu tinha certeza de que Deus estava colocando as pessoas certas, que Deus estava colocando as formas das coisas acontecer, que Deus estava me dando visão, Deus estava me dando clareza, Deus estava me dando consciência de que existem possibilidades, sim, mas que eu precisava me mover, que eu precisava acessar, que eu precisava estar disponível a olhar. E a partir de tudo, de todos os... sabe assim, Deus fazendo assim, garota, presta atenção. Sabe Deus, parecia um professor bravo na sala de aula. Presta atenção. Eu falei, ok, Senhor, estou ao seu serviço. E desde então, eu não parei mais. E essa live é uma parte desse processo todo. Essa live é uma parte de uma condição que eu entendi que Deus pede de mim. Que é eu trazer as constelações para as pessoas, que é eu oportunizar para que as pessoas e os sistemas possam acessar essa liberação, essa cura, essa prosperidade, sabe? Se liberar das lealdades sistêmicas, incluir os excluídos, sabe? Ter condições de viver a abundância. Se você olhar, eu vou te mostrar agora, peraí. O lugar aqui que eu tô, essa aqui é a Casa Grande, tá? Olha eu emocionada, né, gente? Eu começo a falar dessa história, eu fico emocionada.
Essa aqui a gente chama de casa grande, tá? Então é uma casa, olha lá, uma casa de fazenda, um casarão de madeira. Então a gente mantém arrumadinho, olha lá, aquele banquinho ali onde eu tava sentada. Então, olha que delícia isso, gente. Esse espaço de natureza. Aquela casa ali é a casa onde eu morei. Lembra que eu comentei que eu morei aqui durante 7 anos? É aquela casa. E aí aqui tem natureza, aqui tem conexão. Aqui em cima às vezes tá cheio de boizinho, é a coisa mais linda. E aqui atrás fica todo o espaço que eu disse pra vocês. Que tem um mato maravilhoso, são 10 alqueires de terra de mato, ou 42 hectares. Então tem natureza, tem conexão. O que faltava nesse lugar? Faltava, não era no lugar, era aqui dentro. Não faltava no lugar, faltava em mim. E só as constelações me proporcionaram tudo isso. Então, gente, não desiste de ser feliz, não desiste da sua vida, não desiste da sua prosperidade, não se acomode. Porque se não tá fácil, existem possibilidades para que você torne o difícil fácil. Mas literalmente você tem que estar o quê? Disposta a olhar para as suas dinâmicas, para o seu sistema, estar preparada para incluir os excluídos. E, gente, eu juro, a sensação, a liberação, as possibilidades são inúmeras. E principalmente, quando uma pessoa ela é curada, 15 outras pessoas também são curadas. E se você não está fazendo por você, faz pelos teus filhos, faz pelo teu relacionamento, faz pelo teu futuro. Porque existem 3 movimentos, os quais impulsionam a gente a ter atitudes. Se você não tem amor por você mesmo, talvez você tenha amor o suficiente pela sua família. Mas se você não tem amor por você mesmo e não tem amor pela sua família, talvez você tenha amor o suficiente pela sociedade. Como assim pela sociedade? Talvez você se motive a fazer um bem maior para atender as pessoas, para ajudar as pessoas, para transformar a vida das pessoas. Talvez seja dinheiro, talvez seja serviço, talvez seja o servir. Então, eu te convido, assuma as rédeas da sua vida. Assuma fazer diferente. Primeiro por você. Ah, Elis não já dou conta de mim. Então, pela sua família. Ah, mas a minha família não me valoriza. Então, talvez por quem você convive. Gente, um beijo grande. Tenha um excelente sábado. Tenha uma excelente vida. Fica aqui meu abraço. E se você quiser conhecer mais sobre neuroconstelação, coloca uma mensagem aqui embaixo. Semana que vem, eu vou fazer live todos os dias. Eu tô nesse processo. E começam lá as vagas para mentoria. Então, que tal você acessar esse conhecimento? Que tal você se permitir? Vai ter constelação, vai ter neurociência, vai ter liberação. Gente, vai ser transformador. Te vejo logo mais feliz, mais bonita, mais saudável, mais magra ou mais, enfim, no mais. É lá que eu quero te encontrar. Um beijo grande. Até amanhã. Sim, amanhã tem live também. De vez em quando eu tô por aqui. Fiquem bem.